Daí, você começou com 15 anos na Bali, né? Conta como foi essa história, como que surgiu a empresa antes, né? E você chegou na empresa com 15 anos. Como que foi essa trajetória? Como que foi essa entrada na empresa, né? A filha do dono, o que que você enfrentou? Era uma empresa muito tradicional, teve resistência? Conta como foi. Sim, a Bali começou em 97 e começou em família, então eu me lembro muito dessa jornada no qual era minha mãe, meu pai, o nosso sócio Jânio, o meu irmão. Então, aquele trabalho realmente em família, manual, a união, né, em propósito de algo que a gente nem sabia que ia chegar onde chegou, né? Mas sempre com muitos sonhos. E eu me recordo muito, e antes um pouco de ter a Bali, meu pai teve outra experiência. Eu acho que isso também nos ensinou muito. Que foi uma jornada que ele teve com seus irmãos e quebrou. Então, ele teve uma falência lá atrás. E eu tinha meus 10 anos por aí, então eu vi muita coisa acontecer, eu vi o quanto é difícil, né? Às vezes você empreender, ter problemas como empresário hoje, né? Vive nossos desafios. E onde que mais está os problemas que pode afundar uma empresa? Então, acho que a gente teve essa jornada que hoje a gente diz lá na empresa que foi também bom, porque senão a gente não estaria aqui hoje, né? Onde a Bali está. E a minha jornada, ela começou então com 15 anos. E eu sempre gostei muito de estar na fábrica, enchendo as garrafinhas, junto com a minha família, né? Aprendendo todas as áreas. E isso me transformou hoje na profissional que eu sou hoje. Eu tenho certeza que por eu ter passado em todas as áreas da empresa, seja Fabril, RH, aquele começo de tudo, assim, que é todo mundo muito junto, muito unido, em prol, que não tem horário, sabe? Que carrega um caminhão de madrugada. E eu me recordo muito, Marcelo, que nós não tínhamos nem carro para ir trabalhar quando meu pai começou, porque ele começou do zero mesmo, né? Ele tinha vindo de uma falência, né? Isso. Ele decretou falência mesmo. Sim, outra experiência com outros irmãos. E ele tinha aí seus 38 anos. Aí ele se uniu juntamente com o Jânio, que tinha seus 20 e poucos anos. E começaram a empresa, então, do zero mesmo, né? Sem recurso. E ele tinha algo que era muito valioso e que a gente traz até hoje na nossa cultura, que é a credibilidade. A gente traz hoje isso para o nosso dia a dia, quando lida com os nossos clientes, né? O quanto a credibilidade, a confiança é importante para os negócios. E aí lá atrás, por mais que eles tinham vivido esse insucesso, eles tinham essa credibilidade perante os fornecedores. Então, eles foram conseguindo, né, várias parcerias, empréstimos de equipamentos, empréstimo de vinho, empréstimo de cachaça, sabe? E conseguiram começar, né, somente com essa credibilidade. E eu fui vendo tudo isso, né? E foi trazendo, talvez isso hoje transforma muito aí A reputação, às vezes, ela vale mais do que... Muito, né? Mais do que ouro e prata, olha, né? para isso, né? Tu tinha uma falência, então, querendo ou não, isso pode ser considerado bem negativo, mas tu tinha uma credibilidade, sim, pelo teu comportamento, pela cultura que você... pelo legado que você deixou na história, né? E aí, eu lembro muito bem que quando a gente foi mudar para o perfil de cachaça e vinho para bebidas gaseificadas, que é um processo totalmente diferente de Fabril, eles trocaram um tanque antigo lá, velho, por uma máquina com gás para poder entrar, né, nessa fabricação de bebidas gaseificadas. Vocês começaram fazendo refrigerante. Refrigerante. Então, começou cachaças e vinhos. E depois, o segundo passo foi refrigerantes, que daí eram gaseificados, né? Com essa oportunidade aí que eles tiveram de trocar uma máquina de gaseificados. E a partir dali começou a história, né? Porque em 2009 nós chegamos numa fórmula. Essa fórmula a gente considerou que estava pronta para o mercado, porque o mercado de energético eles entrou no Brasil no ano 2000, mais ou menos, o mercado de energético no ano 2000. Em 2009, nós chegamos nessa fórmula e a gente tinha um inconformismo e até hoje nós temos esse conformismo na nossa cultura, que era não entender que o energético ele não era acessível às pessoas. As pessoas não tinham acesso a tomar energético, a ter na sua festa, na sua formatura, no seu casamento. As pessoas não tinham realmente... Não era democrático, né, um produto, mas ele era realmente muito desejado. E aí foi quando a gente conseguiu essa fórmula, lançamos ele através de uma escassez, porque nós não tínhamos máquinas de latas, né? Totalmente diferentes equipamentos de lata e de PET. A gente só tinha refrigerantes de PET. E a gente utilizou esses recursos. Só deixa eu fazer uma pergunta até a gente chegar aqui. Então, começa em 97 com Isso. vinho e cachaça. Isso. Em algum momento vocês
fazem essa mudança para refrigerante. Que ano que foi essa mudança para refrigerante? 2005, mais ou menos. 2005, 2004, é. Quando vocês começam com refrigerante, era local. Local, totalmente Vocês local. não tinham rede de distribuição A do gente jeito que vocês têm hoje. a gente atendia, né, Florianópolis, né, essa área de Santa Catarina mesmo, em que a gente atendia e já tinha, sim, né, reconhecimento e distribuição. Qual que era o nome do refrigerante? Era Bali Refrigerantes Capricho. Capricho. É, bem conhecido. Capricho. Isso aí. E aí, aí quando vocês chegaram em 2009, vocês já estavam aqui no sul de Santa Catarina? Ou vocês estavam já no estado de Santa Catarina inteiro? Nós estávamos em Santa Catarina, né, boa parte, e Rio Grande do Sul. Foi um estado que sempre nos acolheu muito bem também. Quantas pessoas tinham no time quando vocês chegaram nessa fórmula do energético em 2009? Eu acredito que 50 pessoas. 50 pessoas máximo, em 2009. Entre fábrica, comercial, representantes. Aí vocês chegaram na fórmula do Bali. Eu acho que teve bastante pesquisa e desenvolvimento para isso. Sim. 2009. Quando vocês chegaram na fórmula, qual foi o obstáculo que vocês encontraram? O obstáculo que a gente se deparou, né, foi que a gente não tinha máquina. Essa máquina para latas é o mercado que existia, que a gente conhecia e que era conhecido no mundo, no Brasil e no mundo, era energéticos em lata, né? Não existia esse produto já em PET. E quando a gente se deparou com isso, a gente pensou em desistir, né? Porque nós não tínhamos mesmo nem recursos, ainda era uma empresa muito pequena, sem recursos. E a gente olhou para aquilo e disse, nossa, mas como que a gente vai continuar? E eu lembro que, sabe os insights nas reuniões? E aí uma pessoa que a gente é muito parceiro até hoje, ela comentou assim, Dai não, é a família, né? Porque esse projeto aí teve envolvimento de toda a família. Por que a gente não lança em PET? Porque PET não tem no Brasil uma embalagem PET. E na hora, assim, todo mundo teve muita rejeição. Até nós tivemos rejeição. Tivemos, assim, receio, preconceito, né? Porque o produto energético é um produto de alto valor, agregado, classe A. Como que a gente ia botar um produto PET no mercado? Mas com aquele senso de inconformismo, nós não queríamos desistir do projeto. Nós não tínhamos outra alternativa. Foi quando a gente lançou o energético num carnaval de 2009. PET, era de 1 litro na época, né? E ele explodiu de vendas, de desejo, né? Aquela escassez no mercado, todo mundo queria o produto. E quando a gente olha para isso, eu me lembro que eu me recordo e reforço hoje que a gente entregou exatamente o que o consumidor queria, né? Que é a pirâmide. A demanda já existia, ninguém estava endereçando. Ninguém estava endereçando. E realmente, quando a gente lançou o produto em pouco tempo, né? Em 2 anos, nós viramos líderes de mercado já em energéticos no sul do Brasil. Então, nós fomos se tornando relevante, importante e sendo muito desejado, não só em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas Paraná, São Paulo. Aí a gente foi expandindo nossa distribuição. Eu mudei para Florianópolis em 2012, né? E uma das primeiras coisas que eu vi que eu achei estranho era os jovens, né? Eu mudei para Florianópolis em 2012, já não era tão jovem assim. Eu estava com 39 anos, eu acho, quando eu mudei para cá. E aí eu vi os jovens tomando o energético de garrafa PET. Para mim foi estranho, porque eu venho de São Paulo era latinha, né? E aí com o tempo isso daí... Virou uma febre. Virou uma febre. Quando a gente olha para isso, a gente traz para a realidade de hoje, é olhar o comportamento, né? Porque o energético, ele se encaixou ali porque existia muito esse comportamento do esquenta, pré-festa. E esses jovens, né, eles também eles procuram por custo-benefício. E se reúnem, né, faz o seu racha ali no esquenta do que eles iam consumir. Tinha muito esse hábito do pré-aquece das baladas, das festas. E o energético Bali se tornou o energético queridinho, né, dessa geração jovem que ia para as festas. E aí foi um crescimento assim, muito rápido. Naquela época já foi o primeiro ponto de virada da empresa. Logo a gente já, né, cresceu muito, virou líder. Cresceu o tamanho de empresa, tamanho de estrutura, investimento. Aí foi virando realmente aí a Legal. Empresa então, várias vezes. Uma lição aqui é o teu obstáculo, a tua dificuldade virou o teu maior triunfo. É isso aí. A gente fala que a gente entregou uma inovação que já existia, né? Na verdade, energético já existia. E garrafa PET também já existia, que o refrigerante existia. A gente trouxe aquilo que o consumidor queria, só que de uma forma diferente, né? Porque ele queria energético, mas ele não tinha acesso. Ele não conseguia consumir por causa do custo. Então, isso virou aí
realmente um case já no momento, né? E foi muito transformador e democratizou o mercado de energéticos no Brasil. Porque, na verdade, hoje a gente, além de pioneiro, né, virou líder nesse consumo e preferência do consumidor.